Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que iniciamos mais um encontro, palavra de luz e vida. Estamos presenciando uma história de fé. Quem tem acompanhado os nossos encontros, palavra de luz e vida, você tem visto como Deus conduz a história e como que as coisas vão acontecendo para que cheguem até onde devem chegar. Coisas simples, pequenos fatos que para muitos passariam de maneira despercebida, Deus vai usando disso para construir a história do seu povo. No nosso último encontro, que nós refletimos aí o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, nós vimos o pedido do povo: dá-nos um rei. Então, quem não assistiu ainda a este vídeo, volte e veja o vídeo anterior para você entender o nosso encontro de hoje. Hoje, nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 9 de 1 Samuel. E você verá o encontro de Saul com o profeta Samuel. E Deus já está preparando um novo rei para Israel. Permaneça comigo. Eu tenho certeza que Deus tem hoje uma palavra para você. Aproveito para agradecer. Meu coração se enche de alegria por saber que você está conosco, acompanhando esta série, Palavra de Luz e Vida, levando até você uma mensagem de fé. Palavra de luz e vida. No nosso último encontro, nós vimos o pedido do povo para ter um rei. É o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Hoje nós vamos para o capítulo 9. Quem está com a Bíblia pode ir seguindo comigo. Se você não está, preste atenção na leitura. Havia um homem de Benjamim chamado Cis. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo. Não havia em Israel outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então a leitura diz que era um rapaz muito belo e muito alto, né? O seu pai perdeu as suas jumentas. E ele pede a Saul que vá junto com o servo recuperar estes animais. A leitura diz que Saul andou muito atrás destas jumentas. É o versículo 4. Saul atravessou a montanha de Efraim e entrou na terra de Salisa, sem nada encontrar. Percorreu a terra de Salim, mas em vão. Na terra de Benjamim não as encontrou tampouco. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse a seu servo: vem, voltemos. Meu pai poderia não mais pensar nas jumentas e ficar com cuidados por nós. Ou seja, aquele filho obediente a seu pai, aqui nós aprendemos esta lição. Quantos e quantos filhos são preguiçosos para aquilo que os pais pedem? Há muitas famílias que a mãe tem que repetir 3, 6, 10 vezes: ô meu filho, coloca o saco de lixo lá para mim, lá fora, coloca. E se a mãe às vezes não coloca, o saco dorme no mesmo lugar. Então nós vemos aqui que Saul é um filho obediente a seu pai. É um filho
que não mede esforços para fazer aquilo que o pai pede. E ele vai então buscar estas jumentas. Ele não sabe em que direção elas se perderam. Então ele faz o que pode. E você viu pela leitura que ele andou tanto, mas tanto, que ele já estava pensando até em voltar. Ele disse para o seu servo: olha, é melhor a gente voltar, porque o meu pai estava preocupado com as jumentas. Agora ele deve estar preocupado com a gente. Nós estamos demorando muito. O versículo 6 vai dizer assim: disse o servo: nesta cidade há um homem de Deus, varão muito considerado. Tudo o que ele predisse cumpre. Vamos lá, talvez ele nos mostrará o caminho que devemos tomar. O servo de Saul já tinha ouvido falar de Samuel. Aquilo que o primeiro livro de Samuel, no capítulo 9 seguintes, vai chamar de vidente, é a mesma coisa que profeta. O homem que fala as coisas de Deus. E quando o servo de Saul vê que a sua busca é inútil, porque ele não está encontrando jumenta nenhuma, então ele lembra: olha, aqui nessa cidade tem um profeta, um vidente, Samuel. Quem sabe ele não nos ajuda? Aí Saul fica sem jeito, porque eles não têm nada para ofertar ao profeta. Aí o servo vai dizer que ele tem lá um quarto de uma moeda de prata, podia dar para ele, etc. Então eles vão e eles adentram nesta cidade. Eles se encontram com uma mulher e perguntam para ela então: onde está o vidente? Onde está o homem de Deus? E ela responde que eles estão com sorte, porque exatamente naquele dia Samuel estaria naquele lugar. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E essa mulher vai dizer para ele: é só, então suba hoje, que vocês vão encontrar com ele hoje. Aí vem o versículo 14. Subiram à cidade. No momento em que entravam, encontraram Samuel, que saía para subir ao lugar alto. Olha como que Deus vai colocando cada pessoa no lugar que precisa estar na hora certa, do jeito certo, da maneira correta. Quando Saul chega, Samuel está subindo. E olha o que diz a palavra. Ora, na véspera da chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel. Deus falou com Samuel assim: amanhã, a esta mesma hora, te mandarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus. Porque voltei os meus olhos para o meu povo, e seu clamor chegou até mim. Você está entendendo que foi o próprio Deus que fez com que, ou utilizou disso, o sumiço das jumentas, para que Saul, obedecendo seu pai Cis, viajasse para longe e acabasse se encontrando com Samuel. E Deus tinha falado com Samuel no dia anterior: olha, amanhã vai aparecer um rapaz aqui, lá da terra de Benjamim, ele vai estar procurando aí umas jumentas. Este é o rei. Você vai ungir ele. E a Bíblia diz que quando Samuel bateu os olhos em Saul, o Senhor disse: eis o homem de quem te falei, este reinará sobre o meu povo.
Saul, pobre, humilde, pequeno, morava com seu pai numa região distante, cuidava apenas de jumentas e agora ele está perante o profeta. E Deus, quando olha para Saul, Deus não vê um cuidador de jumentas, Deus vê um rei. É preciso nos olhar como Deus nos vê. Você precisa se olhar como Deus anda vendo você. Para muita gente, nós não passamos de caçadores de jumentas perdidas, mas aos olhos de Deus, nós nascemos para reinar. Nós nascemos para crescer, nós nascemos para vencer. Então Deus mostra naquele momento para Samuel que Saul tem um futuro diferente. Que Saul terá um futuro grande. Terá um futuro grande. Saul aproximou-se de Samuel e disse: rogo-te que digas onde é a casa do vidente. Aí Samuel falou: não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sobe na minha frente para o lugar alto. Comereis hoje comigo. Amanhã te deixarei partir, depois de ter revelado a ti tudo o que tens no coração. Quando as jumentas perdidas, há 2 ou 3 dias, não te inquietes por isso, porque já foram encontradas. Seu pai já está com as jumentas dele lá. E de quem será toda a beleza de Israel? Não é porventura tua e de toda a casa de teu pai? Samuel, sabendo que Saul seria o rei, não deixa Saul ir embora. Falou: não, você vai ficar comigo essa noite. Você vai comer lá em casa, vai dormir lá. Amanhã eu deixo você ir embora. Essa noite eu quero revelar tudo o que está no teu coração. As jumentas do teu pai já foram encontradas. E ele pergunta: e de quem será toda essa beleza? Toda essa beleza de Israel? Não é porventura tua e da casa do teu pai? Quer dizer, você é grande. Você nasceu para ser grande. Olha a resposta de Saul. Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel, e minha família é a menor de todas as famílias de Benjamim. Por que, pois, me falas assim? Saul se considerava muito pequeno, muito humilde. E ele recebe essa palavra grande da boca de Samuel e ele diz: olha, você não me conhece para estar falando tudo isso? Eu sou pequeno, minha família é pequena, minha cidade é pequena. Por que você está me falando tudo isso? Assim acontece com aquele que escuta a Deus. As pessoas podem olhar para você e te enxergarem uma pessoa pequena, sem muitos talentos, sem muitos dons, sem futuro. Mas quando Deus bate os olhos na tua vida, Ele vê coisa grande. Quando Deus olha para o fundo do teu coração, Ele vê vitória. E é isso que Samuel via ao contemplar os olhos de Saul. Samuel, tomando Saul e o servo, levou-os para a sala do festim e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados. Olha como que a pessoa que se humilha, ela será exaltada. Ela sempre é exaltada. Saul com o servo, procurando jumentas, agora estão nos melhores lugares à mesa com Samuel. Samuel disse ao cozinheiro: tem mais ainda. Serve a porção que te dei e que te mandei pôr à parte. Tomou, pois, o cozinheiro a espádua, o que nela havia,
e serviu Saul. Samuel disse: eis diante de ti a porção que te foi reservada. Come-a, reservei-a para este momento, quando convidei o povo. Você está entendendo que Samuel já sabia tudo que Deus tinha reservado para Saul? E Samuel o trata verdadeiramente como um rei. Ele está no primeiro lugar, a melhor porção é para ele, nele estão os olhares. Como que a coisa muda, né, gente? Quando Deus entra na história, como que as coisas mudam? Samuel e Saul comeram juntos naquele dia. Do lugar alto desceram para a cidade e prepararam uma cama para Saul no terraço, e ele foi dormir. E aqui termina o capítulo 9. No dia seguinte, ao romper da aurora, Samuel chamou Saul ao terraço e disse: levanta-te e te deixarei partir. Saul levantou-se e saíram os dois juntos. Quando chegaram aos limites da cidade, Samuel disse a Saul: dize a esse teu servo que passe e vá adiante de nós. E o servo passou adiante. Mas tu detente aqui, para que eu te comunique uma palavra de Deus. Certas coisas Deus diz a todas as pessoas. Certas coisas Deus diz ao pequeno grupo, à igreja. Mas certas coisas Deus quer falar ao seu ouvido. Eu digo muito, quando nós vamos ler as parábolas, os ensinamentos, os sermões de Jesus, primeira coisa que precisamos perguntar, ele está falando para quem? Porque a Bíblia diz assim: naquele tempo, Jesus disse às multidões. Ele falou para todo mundo. Chegando à noite, Jesus disse aos seus discípulos. Ele falou só para os 12. Mas tem hora que ele conversa com Zaqueu, com a samaritana, com Mateus, aí ele fala pessoalmente. Aquilo que Deus quer falar para você, ele não vai falar para outra pessoa. É por isso que Samuel falou para Saul: pede para esse seu servo ir na frente, porque há certas coisas que eu quero dizer só para você. Aí o servo passa, Samuel para, Saul olha para Samuel e aí termina o capítulo. É igual novela, né? Parou aí. O que será? E agora o nosso coração fica: ó, e aí? O que será que Samuel disse para Saul? Você saberá no nosso próximo encontro. Convido você a ler em casa este capítulo do livro de Samuel. É o capítulo 9. Aqui tem o título Encontro de Saul com Samuel. É o capítulo 9 inteiro. Recapitulando rapidamente. O pai de Saul perdeu as jumentas. Saul vai buscá-las. Viaja e não as encontra. O seu servo disse que naquela região havia um vidente, um homem de Deus. Eles resolvem ir até ele, perguntar se ele sabe da jumenta. Este homem era Samuel. Quando Saul chega na frente de Samuel, Deus já tinha falado no dia anterior que isso aconteceria. E Deus diz naquele momento para Samuel: este de quem falei, ele será o rei. Saul pergunta se Samuel seria verdadeiramente o vidente. Exatamente, era ele.
Samuel, sabendo de tudo aquilo que Deus tinha reservado para Saul, não deixa ele embora. O leva para sua casa, o coloca no lugar principal à mesa, serve-lhe a porção e eles dormem. Na manhã seguinte, eles acordam. Samuel diz que agora Saul pode ir embora, mas deixa o servo na frente, porque ele queria falar coisas em particular com Saul. Este é o capítulo 9. Aquilo que Deus precisa falar aos teus ouvidos, Ele não mandará recado, Ele quer falar com você. Por isso é muito importante a vida de oração. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu comentário depois deste vídeo. O que Deus falou ao seu coração? Compartilhe, favorite, deixe o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal e este vídeo. No nosso próximo encontro, vamos ver o que acontece. O que Samuel vai dizer para Saul e como que Saul voltará para sua terra, para sua casa, depois de saber que Deus o elegeu como rei. É a história de Samuel, de Ana, de Eli, de Saul, do Christian e a sua história. Deus continua escrevendo a história a partir da nossa vida. Este é o intuito do nosso encontro. Ver no nosso dia a dia a ação misteriosa da graça de Deus. É o programa Palavra de Luz e Vida, levando até você uma mensagem de fé.